E aí, tudo jóia? Bora continuar falando sobre a alimentação dos canários, em especial sobre as sementes? Pois é, tá aqui a mistura de sementes que eu ofereço para os meus canários. Vários criadores hoje optaram a não oferecer mais a mistura de semente para os canários. Será que isso é interessante? Será que isso não é interessante? A gente vai bater um papo aqui sobre isso hoje, tá joia? Então já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Não deixe de colocar aqui nos comentários que você está presente em mais essa aula aqui, tudo bem? Se você não assistiu às aulas anteriores, vale muito a pena você assistir para você ver o passo a passo como é que acontece a criação aqui no Canário Qualitar, beleza? Seguinte, mistura de sementes. Já fui muito radical, hoje sou bem menos radical em relação a isso, tá bom? Vou tentar falar bastante sobre isso aqui com você e mostrando para você a minha visão da importância da mistura de sementes para os canários, tá vendo? Lá você tá vendo a Cat, minha secretária nova aqui. O Ian, como eu tô falando com você, está me ajudando exclusivamente lá no clube. Então pode mandar mensagem lá que o Ian vai respondendo lá enquanto eu não conseguir responder, beleza? Até eu ir lá para responder. Então é o seguinte, primeiro, como é que eu faço aqui hoje? Como é que eu ofereço a semente para os meus pássaros? Vocês já viram, né? Antigamente eu deixava um potinho exclusivo de semente, um potinho só de semente para os canários. Depois vocês me viram colocando semente só na quarta-feira. Depois vocês me viram colocando a semente aqui na farinhada úmida, né? Deixa eu mostrar aqui para você, pegar aqui a farinhada úmida. Aqui a farinhada úmida que eles recebem tem a mistura de sementes, ok? Tem a mistura de sementes aí. E o seguinte, para eles, é importante para eles, é interessante para eles. Se for pensar no meu caso, eu gostaria de comer chocolate todos os dias, mas eu não posso. Você sabe que eu sou um atleta idoso, né? Eu sou um atleta que eu preciso cuidar do meu joelho. Eu gosto muito de jogar futebol e eu tenho que manter um peso bacana, né? A minha esposa está até reclamando que eu estou emagrecendo demais, mas eu preciso manter um peso legal para poder conseguir aguentar jogar bola com os meninos, né? A rapaziada mais nova lá do clube, os meninos estão correndo demais, então para conseguir marcar esses moleques eu tenho que estar bem fisicamente. Então, se eu começo a ganhar peso demais, aí eu começo a forçar demais o meu joelho vai começar a doer, vai começar a me incomodar, eu não vou conseguir render aquilo que eu gostaria de render. E com os nossos pássaros, será que é tão interessante assim a gente deixar muita semente para eles? Será que é interessante a gente deixar só um tipo de semente para eles? Será que é interessante, poxa, meus pássaros gostam muito de níger. Será que eu posso deixar um potinho só de níger para eles? Como eu falei, eu gostaria de comer chocolate todos os dias. Chocolate é muito bom, mas eu não posso comer chocolate todos os dias, senão isso acaba me atrapalhando, ok? A princípio algo parece interessante, pode, com o excesso disso aí, pode não se tornar tão interessante para eles. E nem para a gente, é lógico, né? Então é o seguinte, o que eu faço aqui hoje? Eu misturo parte quando eu estou preparando a farinhada úmida, né? Na aula passada você viu isso. Quando eu estou preparando a farinhada úmida para eles, eu coloco uma parte de semente. Como o tempo está mais frio, eu estou fazendo 1 para 1, ok? A mesma quantidade de farinhada é a quantidade de semente que eu coloco. Quando o tempo for esquentando, ok? O frio for ficando para trás, os dias mais frios forem ficando para trás, o que eu vou fazer? Eu vou diminuindo a quantidade de sementes e aumentando a quantidade de farinhada para os pássaros. E aí, o que tem nessa mistura de semente aqui? O que é interessante para você colocar aí na sua mistura de sementes? O interessante seria pelo menos 70% de alpiste, ok? Faz 70% de alpiste, e aí 10% de níger, e o restante você pode colocar das outras sementes, ok? Você vai, seleciona aí das outras sementes, você pode colocar aí linhaça, nabão, couza, aveia, se você quiser colocar perila também, perila 1, 2% ali já tá bom demais, ok? Até mesmo por causa do preço. E aí você pode colocar, então, 70% de alpiste, 10% de níger e o restante das outras sementes, ok? Você pode montar a sua mistura de sementes aí. Muito cuidado, porque tem algumas misturas de semente que a gente compra que ela tem uns coloridinhos, já viu? Uns negocinhos coloridinhos? Pois é.
aquilo ali geralmente, os passarinhos às vezes nem comem aquilo ali é mais para pesar ali mesmo, é algo mais baratinho para poder pesar ali. Então muito cuidado, ok? Você pode estar desbalanceando demais aí, pode estar oferecendo muita soja, por exemplo, para os seus pássaros, então muito cuidado, beleza? Então, hoje eu não me preocupo tanto em balancear a mistura de sementes. Por quê? Porque eu ofereço todos os dias para eles a farinhada. A farinhada é um alimento que já tem lá todo o estudo, né? Eu ofereço aqui a farinhada CMB 4060 da Angercal, um produto de muito boa qualidade. Então, foi feito todo um estudo, um balanceamento para poder oferecer esse produto para os meus pássaros. Eu ofereço ela tanto seca, ela está sempre seca, disponível aqui, quanto umedecida, ok? Na umedecida eu coloco a mistura de sementes, beleza? Uma porção de mistura de sementes. Então meus pássaros, eles têm contato com as sementes todos os dias, porém uma porção reduzida, porque acabou aqui a semente, né? Acabou o chocolatinho deles, o que eles vão fazer? Eles vão comer a farinhada úmida aqui e depois vão vir para a farinhada seca, ok? E a água está sempre disponível. Uma vez por semana, no mínimo, eu coloco o grit mineral, coloco aqui na mistura da farinhada umedecida para eles também. Se você quiser deixar um potinho aí, você pode deixar tranquilamente para eles, que eles vão alimentar disso aí, eles vão pegar isso aí de acordo com a necessidade deles, beleza? Então, como eu disse, eu não me preocupo muito em balancear a mistura de sementes, porque a base da alimentação dos meus pássaros é a farinhada. Só que eu não gosto de deixar os meus pássaros sem a semente. Qualitá, você já criou, você está falando isso aí pra gente, você já criou seus pássaros sem sementes? Sim, como eu disse, eu já fui muito radical. O que acontece com a mistura de sementes? Lá atrás, quando eu comecei a criar, eu me preocupava muito com isso. Eu me preocupava o seguinte, eu crio canários vermelhos, né? Eu tenho o vermelho mosaico, eu tenho o canário cobre, eu tenho o ágata vermelho, eu tenho o canela vermelho, eu tenho esses pássaros aqui. Então, nas sementes existem corantes amarelos, que não são interessantes para esses pássaros que têm o lipocromo vermelho, ok? Isso vai interferir negativamente na coloração deles, ok? Imagina o seguinte, eu quero pintar uma parede de vermelho, mas eu compro uma tinta vermelha e coloco um pouco de corante amarelo nela. O que vai acontecer? Aquele vermelho que eu queria colocar na minha parede não vai ser o ideal, aquele ponto que eu queria chegar. Por quê? Porque eu misturei um pouco de corante amarelo naquela tinta. Então, se eu ofereço a mistura de sementes, às vezes tem o pessoal que chega aqui e fala assim, Qualitá, por que a asa daquele canário ali está amarelada? Possivelmente porque o filhote ele recebeu aqui as sementes na alimentação dele quando ele não estava comendo o carofil. Ele comeu mais semente do que a farinhada com carofil e ele ficou mais para amarelo. Depois, quando eu cheguei com o carofil na dosagem certa, aí coloriu de vermelhinho, beleza? Então, lá atrás, como eu era muito radical com isso, e eu imaginava que o que ia colorir bem os meus pássaros era o corante, não era a qualidade genética deles, então eu pensei o seguinte, vou oferecer uma farinhada branca para os meus pássaros, vou cortar total a semente, a farinhada que tem soja eu não vou oferecer de jeito nenhum, eu não vou oferecer semente, vai ser só farinhada e água. Fiz isso. Sabe o que aconteceu? Os meus pássaros, eles passaram bem pela manutenção, chegaram na reprodução, reproduziram. Quando chegou na muda de penas, o que aconteceu? Meus pássaros estavam muito fracos. Então, eu percebi aquilo ali e falei assim, poxa, não vai estar legal. Se meus pássaros passarem pela muda de penas fracos, eles vão enfrentar o período de manutenção fracos e vão chegar mais fracos ainda na reprodução, ok? Então, eu deixei de ser tão radical e voltei com a mistura de sementes. Aí voltei aos pouquinhos. Coloquei alpiste níger, né? Colocava 80% de alpiste, 20% de níger. Depois eu falei assim, não vou colocar aí o níger, por exemplo. Níger encareceu demais. Eu falei assim, não dá para colocar esse monte de níger. Pô, vou colocar outras sementes. Aí acrescentei a aveia também. Então, eu fui adaptando o meu manejo àquilo que seria melhor para os meus pássaros e também melhor para o meu bolso. Tá? Já eu sempre penso nisso, sabe, sou educador financeiro. Então, eu penso nisso também. Então, hoje, eu ofereço a mistura de semente para os meus pássaros desde o nascimento até a reprodução. Ok? Então, durante todo o ano, meus pássaros recebem semente.
Eles recebem, como eu disse, uma porção reduzida de semente, porque a base da alimentação deles é a farinhada, ok? Por quê? Porque eu entendi que o que vai colorir eles de verdade, o que vai deixar meus canários com lipocromo muito bom, é a qualidade genética deles. É eu acertando na seleção dos filhotes, é eu acertando nos acasalamentos, é eu melhorando a qualidade genética dos meus pássaros, que vai fazer com que eu tenha canários mais vermelhos. Depois a alimentação ela vai só complementar isso. Então a interferência que eu tenho nas sementes que eu ofereço para eles é mínima. Por quê? Porque a qualidade genética deles está lá em cima. Então, às vezes você fala assim, os meus pássaros não conseguem ficar vermelhos como os seus aí, e eu ofereço aqui, não ofereço semente, eu ofereço aqui uma farinhada com 10 gramas de carofil, e eu falo para você assim, tá, beleza, aqui eu ofereço só 5 gramas de carofil e ofereço mistura de sementes. Sabe por que meus canários são mais vermelhos que os seus? Porque a qualidade genética deles lá atrás, a seleção que eu venho fazendo, foi mais rigorosa do que a seleção que você vem fazendo, ok? Lógico que você vai chegar lá nesse ponto, você vai ultrapassar a qualidade dos meus pássaros, mas tendo essa consciência que a alimentação, ela serve para complementar, ela vai fazer que seja demonstrado no seu pássaro aquilo que ele tem de bom geneticamente, ok? Os meus pássaros são selecionados para poder demonstrar o melhor do potencial deles, ok? O melhor da pigmentação possível. Isso é seleção, tá? Já que eu faço aqui, a alimentação vai ajudar a demonstrar tudo isso que eu tenho feito aqui na seleção dos pássaros e no melhoramento genético na hora de separar ali os casais e montar os casais, beleza? Então, a Cat está colocando os puleiros. Hoje, terça-feira, a gente tirou os puleiros para poder higienizar. Aí a gente lavou, higienizou os puleiros, agora ela tá voltando. Muito bom. Eu gosto demais desses puleiros de plástico. Tá bom? Que eu adquiri lá no comercial Pena Firme. Tem um contato do Pena Firme aqui na descrição da nossa aula. Tem outros contatos aqui também, tá? Do clube que eu falei, da Angercal, da Gaioparta, e tudo aqui na descrição, beleza? Lá no Pena Firme fala que eu indiquei que ele manda brinde para você, tá? O Qualitá que me indicou e falou para você me mandar brinde aqui. Se vira com ele lá que ele vai ter que mandar brinde para você, beleza? E aí o seguinte, Qualitá, tem semente para esquentar o passarinho, tem semente para esfriar o passarinho, tem semente para ajudar na reprodução. Olha, o que a gente puder oferecer, né, lá atrás tinha muito isso, né? Pô, oferece níger, oferece perila para os seus passarinhos, né? Oferece esse tipo de semente para os passarinhos para ele poder esquentar. Olha, é um processo. A gente oferece, igual, por exemplo, eu ofereço, está frio, então eu tento oferecer uma semente, ou a mistura de semente com sementes um pouco mais negras, ok? Por quê? Porque a semente, até porque a semente tem os óleos essenciais, tem óleos que são interessantes, ok? Para a saúde dos nossos pássaros. Lembrando, todo excesso é ruim, até água em excesso dizem que é ruim, não é verdade? Então, tem óleos essenciais para a saúde deles, ok? Só que a gente tem que pensar, poxa, se está frio demais e o pássaro está num processo que ele vai esquentando, né? A taxa hormonal dele vai aumentando para ele chegar no ponto de reprodução ali. Então, eu oferecendo essas sementes, eu estou ajudando, ok, ele manter ali uma condição legal, uma energia legal, para que esse ciclo possa se concluir, né, com a taxa hormonal dele lá em cima, para ele estar reproduzindo, ok? Então, não é simplesmente isso, não é simplesmente eu oferecer uma semente para ele de níger, oferecer uma perila para ele que vai fazer isso aí, né? Oferecer aqui uma cousa, né? Uma semente mais gordurosa aí para poder ajudar, para poder, que é isso aí que vai fazer ele cantar mais, isso aí que vai fazer ele reproduzir. Não, isso é um processo, ok? O que adianta se oferece um monte de óleo, mas não oferece uma proteína bacana para ele? E aí quando a gente fala em proteína, muito cuidado, tá? Já porque de repente você olha uma proteína, você olha uma farinhada aí, tem 28% de proteína, 25% de proteína, 23% de proteína. Que proteína que é essa que está sendo utilizada? É uma proteína de fácil absorção? É uma proteína de boa qualidade? O organismo vai aproveitar da grande parte dessa proteína ou não? Né? Pô, tem 28% de proteína, mas é uma proteína fraca, uma proteína de baixa absorção. O organismo não vai conseguir absorver praticamente nada daquilo ali vai virar um monte de gordura no organismo do passarinho ali. E aí? Será que é interessante? Poxa, tem ovo, não tem ovo? O que tem? Qual que é a base da proteína desse alimento aqui?
Toma cuidado com isso, ok? Poxa, eu ofereço essa farinhada aqui, ela não tem ovo. Posso colocar um ovo em pó? Posso colocar uma albumina? Poxa, vá observando esse tipo de coisa aí, ok? O que você oferece? Qual que é a qualidade do que você oferece para os seus pássaros? Isso que vai fazer seus pássaros reproduzir bem, ok? E hoje, para ser bem sincero com você, eu não abro mão da mistura de sementes, ok? Geralmente, quando algum criador fala comigo, pô, tô achando que meus pássaros estão fracos, tal, o que você oferece aí? Eu ofereço só ração extrusada, eu ofereço só farinhada, tá? Coloca uma sementinha pro seu passarinho, você vai ver que ele vai ficar muito mais feliz. Coloca aí um potinho de semente, começa a misturar a semente. Hoje eu fico feliz que eu vejo que muita gente oferece a semente na farinhada úmida, né? Antigamente o pessoal não fazia isso. Antigamente o pessoal tinha muito problema com passarinho chiando. Por quê? Porque deixava um potinho, às vezes a semente é mais suja, né? Deixava um potinho de semente ali, às vezes o potinho até tampado. E tinha muito problema de passarinho ficar ali chiando e tal, problema respiratório com vários passos no criatório. Então, depois que o pessoal começou a seguir esse manejo aí de colocar a semente na farinhada úmida, faz com que o pássaro procure mais a farinhada úmida, igual você viu na aula passada, né? Se você tem alguma coisa, uma vitamina, alguma coisa para adicionar ali, o pássaro vai procurar mais. A feminha que vai tratar do filhote, se tem uma sementinha aí, você vai perceber que ela vai buscar mais esse alimento, ok? Ela vai ter um interesse maior. Olha o chocolatinho. A gente não está dando uma porção de chocolate, uma porção grande de chocolate todos os dias. A gente está dando só um pedacinho de chocolate ali todos os dias. Então vai ter um interesse maior do pássaro ir buscar ali a feminha, ir buscar ali a farinhada úmida para poder tratar do filhotinho. Então tudo isso conta para você ter uma reprodução legal dos seus pássaros aí, ok? Então, como eu disse, hoje eu não abro mão da mistura de semente para os meus pássaros. É diferente, ok? Quando você oferece semente para os seus pássaros, você consegue perceber um brilho melhor na plumagem, você consegue perceber que os pássaros ficam mais ativos. Basta você observar, né? Observa nos últimos anos como tem sido a reprodução dos meus pássaros aqui, que você vai ver que se eu tenho razão ou não por hoje não abrir mão da mistura de sementes, ok? Então procure aí uma mistura de semente bacana. Se você acha que a mistura de semente, cuidado com onde você vai comprar a mistura de sementes, tá? Às vezes fica aqueles baldes, né? E ali a gente não tem muita higiene, então muito cuidado com isso, tá joia? Semente geralmente é muito suja, então aqui, se você coloca ela na farinhada úmida, você tem a opção de fazer como eu faço aqui, de lavar, né? Ela coloca na peneira, lava ali antes de servir, dá uma lavadinha ali antes de servir, tá bom? Muito cuidado, então, onde você está comprando essa mistura de semente, dá preferência para comprar no lugar onde tem mais asseio, né? O pessoal tem mais cuidado, tá bom? Para você não ter problemas nesse sentido. Poxa, se você pode evitar esse problema, para que eu vou buscar um problema a mais? Você já vai ter outros problemas que vai ter que resolver na sua criação. Então, tente evitar esse tipo de problema, tá? Já com a semente muito suja, ó. Os bichos estão doidos aqui. Beleza? Então, é interessante, é bacana. Ah, Qualitar, eu não ofereço e vou continuar não oferecendo. Beleza, bacana. Você não é obrigado a fazer aquilo que eu faço aqui. Se está dando certo aí, que time que está ganhando a gente não mexe, né? Se está dando certo aí, continue, ok? Mas se você não está oferecendo semente para os seus pássaros e você está observando que seus pássaros não estão daquele jeito que você gostaria, ofereça um pouquinho de semente, vai adicionando a semente aos poucos aí para os seus pássaros, você vai ver como que eles vão ficar muito mais ativos. E o seguinte, muito cuidado com o excesso, eu tenho que falar do excesso. Ou então eu vou dar só semente. Por que eu não gosto de deixar um potinho de semente? Porque senão eles vão comer só a semente e não vão comer a farinhada. Eles vão só no chocolate e vão deixar ali o arroz com feijão, a carne e a salada de lado, ok? Vão só na batata frita, né? Vão comer só a batata frita, igual os filhos da gente fazem, né? E a gente também, se bobear, a gente faz só isso. Às vezes a gente vai no rodízio, o que a gente faz? A gente vai só na carne, né? Tem lá uma saladinha, tem os frios ali, a gente deixa aquilo de lado ali e vai só na carne. Pois é, a mesma coisa vai acontecer quando a gente coloca ali um potinho de semente. Às vezes você acha que seu passarinho está comendo a farinhada, mas nada, ele está comendo mesmo a semente. E o custo da semente está alto também, está elevando demais os gastos do nosso criatório, né? Então, analisa tudo isso que eu falei aqui, olha o que é interessante para você, olha o que não é interessante para você, aquilo que for bom para você, você faça aí no seu criatório, tá? Já aquilo que não foi interessante para você, você pode ignorar, tá? Já, mas continue acompanhando aqui os vídeos. Não deixe de colocar aqui que você está nos comentários que você está presente aqui nessa aula, senão eu vou dar 0 para você, tá joia?
Coloca aqui nos comentários que no final do ano eu quero ver quem está mais presente aqui nas aulas. E não deixa de me seguir lá no Instagram, @canarioqualitar. Muita coisa que eu falo aqui eu complemento lá nos stories, lá no feed lá do meu Instagram, beleza? E a gente está chegando em 100 mil inscritos aqui no canal. Chame mais alguém, né? Convide mais alguém, compartilhe os vídeos aqui para poder dar o like aí. Não deixe de dar o like não, isso ajuda, tá? A gerar uma movimentação maior aqui no canal. E convide outras pessoas para vir se inscrever aqui no canal para a gente poder chegar a alcançar essa marca de 100 mil inscritos, tá? Já? Eu ficando por aqui, um forte abraço. Fique com Deus.